Olá, eu me chamo Juliane Bianca, sou psicóloga e aromaterapeuta e nesse vídeo de hoje vou falar para vocês os 10 maiores erros que as pessoas comumente cometem ao utilizarem óleos essenciais. Antes de começar, quero te lembrar de se inscrever aqui no canal se você está me vendo do YouTube, ativar as notificações. Também vou adorar ver o seu comentário, tirar suas dúvidas. Vamos aos 10 erros. O primeiro erro que as pessoas cometem muito, é uma coisa super comum de acontecer, é sair comprando óleos essenciais sem conhecer direito. É muito comum que, talvez isso já tenha acontecido com você, você leu a descrição em algum site, em algum blog, sobre as propriedades de um determinado óleo essencial, e aí você achou que faz todo sentido para você, que você precisa daquele óleo, ou talvez alguma pessoa da sua família, enfim, algum conhecido, você achou que tem tudo a ver e você foi lá e comprou aquele óleo. E aí quando você foi ver, você detestou o aroma, você não sabe direito como utilizar. Aquele óleo essencial vai ficando na sua prateleira anos e anos, às vezes até oxidando um pouco ali na tampa. E aí você acaba desperdiçando dinheiro, não aproveitando o potencial dessa planta por falta de conhecimento, por falta de saber como utilizar da melhor maneira. Então, essa é uma coisa que eu chamo muita atenção. Não compre óleos essenciais que você não conhece, que você não tem uma indicação precisa de uso, que você sequer sabe como utilizar. Isso é algo muito importante porque quando a gente fala de óleos essenciais, a gente está falando de muita planta que foi destilada e que está ali concentrada no frasquinho e que precisa ser bem utilizada para que haja um respeito para essas plantas todas que foram destiladas, sacrificadas de alguma forma para que o óleo essencial existisse. Então é tanta energia herbal concentrada que lidar com os óleos essenciais exigem de nós um certo respeito com relação às plantas. Então, comprar sem sequer conhecer, sem saber como utilizar e sem ter afinidade com o aroma, isso também é muito importante, pode fazer com que você acabe desperdiçando dinheiro e com que você acabe desperdiçando planta, que é um recurso super importante, né? Acabe desrespeitando a natureza. Então, preste muita atenção quando você for comprar um óleo essencial. O segundo erro que as pessoas cometem ao utilizar óleos essenciais é querer unicamente resolver um sintoma. Eu entendo que muitas vezes a gente de fato utiliza os óleos essenciais e de fato eles podem ser utilizados com a finalidade de agir no nosso organismo como um medicamento. Os óleos essenciais, eu já falei aqui, não sei se você já assistiu outros vídeos meus, mas eu já falei que os óleos essenciais eles agem como remédios no nosso organismo, eles acessam o nosso sistema límbico, trazem respostas fisiológicas, respostas hormonais. Muitos deles têm propriedades analgésicas, então agem ali no centro da dor, da percepção da dor, ou agem como ansiolíticos, antidepressivos, antibactericidas, antifúngicos, enfim, as propriedades são imensas. Então, os óleos essenciais de fato têm o potencial de agir como medicamentos. Mas para além de simplesmente eliminar um sintoma, os óleos essenciais costumam trazer muita consciência sobre o processo de adoecimento, sobre o processo de saúde e doença. Então, convém é uma forma mais inteligente de uso, mais conectada, mais respeitosa, mais sábia de uso, utilizar os óleos essenciais para não só resolver o sintoma, como te ajudar a trazer mais consciência a respeito do seu sintoma, a respeito do seu processo de adoecimento. Muitas vezes o óleo essencial atua ali, ajudando a aliviar uma dor de cabeça, ajudando a aliviar uma cólica, mas ao mesmo tempo as plantas têm o potencial de trazer informações do interior da nossa consciência, de fazer a gente perceber o porquê que a gente está talvez somatizando, talvez trazendo para o nosso corpo um sintoma físico, qual é a tensão no nosso corpo que precedeu esse processo de adoecimento, que precedeu esse sintoma. Então, os óleos essenciais eles podem ser utilizados como
potencializadores de um processo de conscientização e de autoconhecimento acerca do nosso próprio corpo. É quase que um desperdício utilizar eles só para eliminar sintomas. É muito comum também, se você é um terapeuta, se você é um aromaterapeuta e você recebe alguém no seu consultório com uma queixa muito específica, é muito tentador simplesmente indicar um óleo essencial que tem o potencial de resolver aquele problema. Por exemplo, se a pessoa chega com insônia, o terapeuta muitas vezes tem o ímpeto de indicar um óleo essencial de lavanda, que é um óleo essencial que, a depender do tipo de lavanda, tem linalol na composição, que ajuda de fato a induzir o sono, que ajuda a acalmar a ansiedade que pode estar atrapalhando no sono. E muitas vezes esse terapeuta pode acabar esquecendo, ou nesse afã de resolver esse problema, né, nesse afã de ser útil, de gerar um impacto positivo na vida de um paciente, acaba esquecendo de dar um passo mais atrás e investigar as causas dessa insônia. A insônia é um fenômeno super complexo no nosso corpo, que envolve questões emocionais, que envolve questões fisiológicas, que envolve questões que estão relacionadas a como é o comportamento da pessoa ao longo do dia dela. Então, existem vários fatores que precisam ser analisados, por exemplo, no tratamento de uma insônia, e que vão interferir na precisão da indicação de um óleo essencial. Muitas vezes a insônia pode estar relacionada, por exemplo, a algum aspecto ligado ao campo dos relacionamentos na vida da pessoa. A pessoa está com uma questão muito séria com uma pessoa que é muito importante para ela, isso acaba afetando o sono. Então, a forma mais eficiente de tratar essa insônia específica dessa pessoa que tem essa história de vida específica é tratando ela como um todo, é tratando, por exemplo, essa questão dos relacionamentos, nesse caso específico. Então é super importante essa análise maior do contexto. Isso tanto para indicar para outras pessoas, quanto para uso próprio. Dar um passo atrás e perceber o que envolve aquele contexto, daquele sintoma, daquele desconforto. Outro erro super comum é indicar óleos essenciais para outras pessoas sem saber direito o que está fazendo. Porque você leu num site, enfim, leu numa página no Instagram que um óleo essencial serve para determinada coisa, e aí você pode acabar pensando, nossa, minha amiga, ou minha mãe, ou minha tia, ou minha filha, meu filho, precisam desse óleo que tem tal e tal propriedade, acho que vai ajudar em tal e tal questão. E aí, muitas vezes, a pessoa faz uma sinergia, ou então presenteia a pessoa com um determinado óleo essencial, ou quando é um filho, alguém mais próximo, simplesmente coloca, pinga no travesseiro. E aromaterapia tem uma ética de uso. Primeiro ponto que precisa ser observado é a receptividade que a pessoa vai ter em relação àquele determinado aroma. Então, por mais que você tenha certeza absoluta que a sua sogra precisa de um óleo essencial de rosa para se conectar com a energia do amor incondicional, ou seja lá qual for o motivo, antes de você oferecer a rosa para sua sogra, dar de presente para ela, ou borrifar um spray lá nela, faz um teste, assim, como quem não quer nada, oferece o aroma para a pessoa, observa a reação da pessoa para ver se ela vai ter uma receptividade sincera àquele aroma. Porque a aromaterapia ela precisa ser uma metodologia não invasiva. Ela precisa respeitar a sabedoria olfativa que cada pessoa tem. Cada organismo, cada nariz de cada pessoa sabe o que a pessoa precisa, sabe o que convém e o que não convém, o que é aceitável e o que não é aceitável, o que vai mexer com questões que talvez a pessoa não esteja pronta para lidar naquele momento. Então é super importante testar a receptividade antes de prescrever, simplesmente porque você leu e aquela informação bateu exatamente com uma situação, uma questão que a pessoa está vivendo. Muito importante se atentar a essa questão ética do uso dos óleos essenciais. Outro erro que é muito comum é utilizar óleo essencial diretamente na pele. A pessoa vai lá, compra o óleo essencial, adora o cheiro, e aí ela resolve que ela vai usar aquele óleo essencial como perfume. Alguns óleos essenciais não tem problema nenhum fazer isso, mas outros exigem cuidados
específicos com relação ao uso na pele. A maioria absoluta dos óleos essenciais precisam ser diluídos em veículos carreadores, ou seja, diluídos em algum meio que vai facilitar a entrada dos óleos essenciais a caírem na corrente sanguínea, penetrarem a derme. E essa escolha desse veículo carreador também é uma etapa importante. Então, antes de aplicar o óleo essencial na pele, é preciso conhecer esse óleo, saber se ele pode ser utilizado. Os poucos óleos essenciais que podem ser aplicados diretamente na pele só podem ser feitos de forma em pequenas áreas, e essas áreas não podem estar abertas, enfim. E alguns outros óleos não podem ser aplicados na pele expostos ao sol. A outra grande maioria só pode ser utilizada se diluído corretamente. Então é preciso se atentar a essa questão para não correr nenhum risco de acabar agredindo a pele, de acabar gerando manchas, que é um problema chato que não tem nenhuma necessidade de acontecer, que com um pouquinho de cuidado e conhecimento podem ser facilmente evitados. O quinto erro muito comum é não conhecer as diluições recomendadas. Existem algumas tabelas de diluições que estabelecem quais são a quantidade de gotas indicadas para determinado caso específico. Então, para áreas doloridas, uma certa diluição é recomendada. Para áreas de baixa absorção, como por exemplo costas, pernas, uma outra diluição é recomendada. Se a pessoa estiver gestante, as diluições, as restrições em relação ao uso dos óleos essenciais são outras, existem uma série de especificidades. Se forem crianças ou aplicações em peles sensíveis, a indicação de diluição é outra. Então, esse conhecimento dessas tabelas, essa noção mínima de diluições, é algo que você normalmente aprende no curso de aromaterapia, é algo básico para você se considerar um aromaterapeuta, conhecer minimamente uma tabela de diluição, mas não só para ser um aromaterapeuta. Para fazer um uso seguro de aromaterapia, é preciso sim ter uma noção de diluição, porque sem isso você corre o risco de fazer besteira, corre o risco de agredir a pele, corre o risco de fazer usos que não são indicados, usos incorretos, equivocados, que podem causar algum tipo de problema. E você corre o risco de acabar utilizando óleos essenciais em excesso. Você acaba utilizando muito mais óleo essencial do que realmente é necessário, do que realmente é considerado uma dose terapêutica segura. Então, o conhecimento dessas diluições é algo extremamente importante. Se você está me vendo no Instagram ou de repente não me conhece, eu sou @gbianca.psicoaromaterapia no Instagram. E lá, nos meus destaques, eu tenho uma aula que eu disponibilizei ensinando essas regras de diluição, caso você queira se aprofundar nesse assunto. O sexto erro, também muito comum, infelizmente, é comprar essências sintéticas ao invés de óleos essenciais. Ainda é muito forte essa questão da falsificação dos óleos essenciais, não só no Brasil, mas no mundo. E nas lojas especializadas que normalmente vendem óleos essenciais, as essências sempre estão por perto, ou mesmo marcas que se vendem no mercado como marcas de óleos essenciais, na verdade, trabalham com compostos sintetizados artificialmente. E esses produtos que são sintetizados artificialmente não têm energia herbal, não têm a mesma complexidade química de um óleo essencial. E, consequentemente, essas essências não têm valor terapêutico algum. Então, o primeiro passo de todos para um uso seguro da aromaterapia, o primeiro erro que precisa ser eliminado para colocar o pezinho na água, para conhecer minimamente o poder dos óleos essenciais, para vivenciar minimamente esse poder terapêutico, é super importante saber diferenciar um óleo essencial verdadeiro de uma essência sintética, porque você corre o risco de acabar utilizando um produto que é potencialmente alergênico, que causa uma série de reações, dor de cabeça, além de um cheirinho enjoadinho artificial, que
que se você treinar o seu nariz, em algum tempo você se torna capaz de identificar. Outro erro que infelizmente vem se tornando cada vez mais comum, graças à pouca responsabilidade de algumas marcas e alguns profissionais que acabam incentivando de maneira irresponsável essa forma de uso, é a ingestão excessiva de óleo essencial como uma forma de tratamento, enfim. Essa questão da ingestão é algo muito sério. Não é que não possa ser feito. Se você toma, por exemplo, uma limonada suíça, que o limão é batido com a casca do limão contém bastante óleo essencial. Então não tem como dizer que você não consome óleo essencial. Você consome. Né? Nesse caso, você vai estar consumindo uma quantidade de óleo essencial de limão. Mas são pouquíssimas as plantas que têm uma ingestão segura. E mesmo assim, essa ingestão se dá sobre indicações muito precisas, com dosagens muito precisas, e se a pessoa não tiver um conhecimento aprofundado das reações químicas, das enzimas desses óleos essenciais em interação com as enzimas do nosso corpo, essa indicação não pode ser feita. É uma indicação irresponsável sem esse conhecimento profundo sobre as interações das enzimas do nosso corpo. Porque o óleo essencial, quando ele é ingerido, em contato com as enzimas, ele vai se modificando, ele vai se transformando completamente. E o mesmo óleo que você ingeriu, quando ele chega no intestino delgado para ser absorvido pelo nosso corpo, ele não é o mesmo. Então existe uma série de cuidados, de cápsulas específicas, de dosagens específicas para não haver intoxicação, que precisam ser levadas em consideração. E é cada vez mais raro uma indicação cuidadosa de ingestão. As pessoas têm feito recomendações como se fosse algo completamente banal, e isso é algo que pode trazer problemas. Então, é algo que eu não indico, eu não trabalho com ingestão, reconheço o uso dos óleos essenciais como extremamente poderoso através de formas muito mais seguras e ainda assim muito eficientes de uso. Então, indicação de ingestão é para quem sabe de verdade o que está fazendo. Não é porque é natural que pode ser ingerido. É natural, mas é super rico e complexo quimicamente. Então, é um ponto de atenção. Outro erro comum é a aplicação de tratamentos que são feitos através de óleos essenciais, mas de maneira inconsistente e incompleta. Então, às vezes, a pessoa quer utilizar um óleo essencial para tratar, por exemplo, alguma questão emocional específica, e aí ela usa uma gota daquele óleo essencial no difusor, e aí, pelos próximos 3 dias, ela resolve trocar o aroma, utilizar outra coisa, e depois troca de novo, e ela não consegue acompanhar as modificações, ela não consegue acompanhar o processo psicoemocional que aquele óleo essencial iniciou nela. Ela não consegue acompanhar como aquilo vem se desencadeando no psiquismo dela, porque ela vai sobrepondo outros óleos, vai sobrepondo outras medicinas, e aí acaba misturando com um monte de outras coisas, e acaba perdendo um pouco essa sensibilidade de se conectar com aquela planta, de colher as mensagens daquela planta. Então é super importante essa consistência no tratamento, né? Se houve uma recomendação por parte de um terapeuta, de um aromaterapeuta, que esse tratamento seja seguido no prazo estipulado. O uso de produtos naturais para tratamentos exigem uma constância, exigem uma consistência. O floral, por exemplo, se você toma um floral, você sabe que você tem que fazer isso com uma frequência específica, de uma certa quantidade de horas, por determinado período de tempo. A homeopatia, da mesma forma. A aromaterapia também exige uma certa consistência no uso, a depender do que você está tratando. Se é uma questão emocional, vai ter uma indicação específica, a depender de qual é a questão, a depender da intensidade do seu sintoma. Ou se é para um uso tópico, para aliviar alguma dor, para tratar alguma mancha, enfim. A depender da particularidade do que você está querendo tratar com aquele óleo essencial,
Isso vai exigir uma frequência, isso vai exigir uma determinada constância, uma determinada persistência em relação àquele uso, em relação àquela forma de uso. Isso é super importante para que os tratamentos tenham início, meio e fim e que sejam colhidos. O trabalho dos óleos essenciais no seu corpo, no seu psiquismo, na sua energia. Então é importante observar os ciclos de uso e um profissional habilitado pode te ajudar a te dar uma indicação mais precisa e você vai colher muito mais resultados. O nono erro é a escolha errada de veículos carreadores. Esse é um ponto que precisa de uma certa atenção, porque existem muitas opções de veículos carreadores para fazer sinergias, para fazer as diluições apropriadas dos óleos essenciais, para uso tópico, enfim. E existem muitas opções. Existe óleo de semente de girassol, existe óleo de semente de uva, abacate, maracujá, andiroba, jojoba, óleo de coco. Cada óleo tem uma característica única. Os óleos vegetais, eles são completamente dos óleos essenciais em composição, eles são mais ricos em lipídios, eles têm cadeias de lipídios na sua composição. Isso faz com que eles tenham uma característica muito mais gordurosa do que um óleo essencial, que é muito mais levinho, muito mais volátil. O óleo essencial é volátil, o óleo vegetal não é volátil. Ele fica, ele é pesado, por isso ele ajuda os óleos essenciais a penetrarem na pele. Mas esses mesmos óleos vegetais têm propriedades medicinais também. Eles têm propriedades específicas que, a depender do uso que você vai fazer, faz mais sentido escolher um ou outro. Então, por exemplo, se você quer fazer uma sinergia para evitar estrias na barriga de uma gestante, a escolha desse óleo vegetal vai ser completamente diferente se você quiser fazer uma sinergia para ajudar a tratar uma pele oleosa. No primeiro caso, no caso da gestante, você vai ter que escolher um óleo mais pesado, mais rico em lipídio, que não penetra tão rápido e que vai proteger mais a pele, que vai deixar ela mais hidratada. Já no segundo caso, no caso de uma pele oleosa, você quer um óleo que não seja comedogênico, ou seja, que não feche os poros, um óleo mais leve. Então, para esse caso, por exemplo, para fazer uma sinergia, um óleo de jojoba poderia ser mais indicado. Enfim, exemplos grosseiros, só para vocês perceberem que a questão da escolha do veículo carreador, do óleo vegetal, é uma etapa importante no processo de uma sinergia. Um outro exemplo, às vezes as pessoas gostam muito de utilizar óleo de coco, que pode ser sim utilizado para fazer sinergia, mas acabam esquecendo que o óleo de coco solidifica a 24 graus. Então, se você faz uma sinergia com óleo de coco e coloca ele numa embalagem tal que você não consiga acessar ele se ele solidificar, você vai perder o acesso à sua sinergia. Eu tinha um que era um bastãozinho, um rolonzinho, que se eu colocasse óleo de coco, como ele era rolon, se ele solidificasse, eu não conseguia ter acesso à sinergia. Ele descia, ficava durinho ali no fundo. Então, essa questão precisa ser observada para você fazer uma sinergia adequada com o veículo carregador mais apropriado. Outro erro, que também é muito comum, a pessoa vai lá, escolhe os óleos essenciais, faz uma sinergia maravilhosa e aí me coloca essa sinergia numa embalagem de plástico. A embalagem de plástico ajuda, facilita a degradação daquela sinergia. Fora que o fato dela ser clara, dela ser transparente, a entrada de luz também é um agente de degradação da sinergia, de modificação dos compostos químicos presentes. Então essa sinergia vai se degradar mais rápido. O ideal é escolher embalagens de vidro e de preferência vidro âmbar ou azul cobalto, vidros de cores escuras que deem uma freada na entrada da luz. E isso vai ajudar a preservar os compostos presentes nos óleos essenciais que compõem aquela sinergia que está ali naquele frasco. É um fator super importante para preservar. A embalagem de plástico também, se o veículo carreador for óleo, é pior ainda, porque o plástico em interação com o óleo vegetal, ele também vai se degradando, também vai se modificando. A depender da qualidade desse plástico, ele vai até meio que derretendo. Então, não é um material apropriado para essa energia. Prefiram sempre as embalagens de vidro. E para esse caso,
Reaproveitar embalagens é super bem-vindo. Eu guardo todos os frascos de própolis, por exemplo, que eu tomo aqui em casa, porque ele é âmbar, porque ele é pequenininho, é perfeito para fazer determinados tipos de sinergia. As próprias embalagens de óleos essenciais, quando elas acabam, eu esterilizo todas, tiro o rótulo, deixo lavadinhas para reaproveitar em pequenas sinergias. Então, é super bem-vindo essa prática de reutilizar embalagens. As embalagens de azeite, que vêm normalmente em vidros mais escuros, são ótimas para fazer tinturas ou para depois substituir aquela tampa por uma válvula spray para fazer um spray maior para ambiente. Então essa questão da embalagem também é um fator super importante. Já falei 10 erros, mas agora eu vou trazer um bônus, que é o 11º, é colocar na conta do óleo essencial decisões que você precisa tomar. Isso é muito comum. Então a pessoa, por exemplo, quer tomar uma decisão super importante, às vezes ela até já sabe qual é a decisão que ela quer tomar, e aí ela me procura para eu indicar um óleo que vai ajudar ela a tomar a decisão certa. Ela já sabe a decisão. O óleo essencial não vai fazer isso por ela. O óleo essencial não vai fazer travessia alguma por ela. O óleo essencial é um agente que amplia a consciência, que sim, pode te ajudar a te conectar mais com a sua essência, a te conectar mais com a verdadeira vontade do seu coração. Pode te ajudar, pode te dar uma base. Mas quem toma a decisão, quem faz a travessia, quem realiza a transformação é você. E isso é intransferível. Isso nenhum óleo essencial pode fazer por você. O óleo essencial não faz nada por você que você não esteja em estado de ação, que você não esteja apto para realizar essa transformação do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista do sujeito. Então, o sujeito precisa agir. O óleo essencial é um apoio nos processos de transformação, nos processos de decisão, nos processos de travessia que a alma precisa percorrer. Mas é super importante ter em vista que é você que faz esse processo. Então essa é a última dica. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui seu comentário. Eu vou adorar dialogar com vocês. Se tiver sugestões de temas para outros vídeos, eu também vou adorar ver as sugestões de vocês. Até a próxima!